Oi, vocês! Ai, que saudade de passar estresse com futebol. Hoje tivemos um amistoso entre Santos e Curitiba e vimos testes interessantes do Caixinha, um pouco caóticos, porque vemos também Baço improvisado de volante, mas com respostas de nomes que estávamos curiosos e acho que isso é um ponto alto do que se é um amistoso. Até comentei isso com o pessoal do Twitter, que amistoso é justamente bom para a gente entender um pouco das características de alguns jogadores que a gente já tem essa curiosidade e como eles podem ganhar essa minutagem e, consequentemente, a confiança também. Para mim, começando já, Gabriel Veron. Gabriel Veron foi a boa notícia da primeira etapa, junto com o Roleiser, mas, sobretudo, o Veron. O Veron se mostrou um cara seguro, conseguiu demonstrar um pouco mais do seu futebol. Ele que estava sendo um cara que estava sendo alvo da torcida com relação às suas características físicas, de estar um pouco acima do peso, ou, enfim, entrar um pouco pesado na partida. Hoje se mostrou esse cara leve. Ele, inclusive, recebeu boas elogios da torcida, pelo menos de parte da torcida que eu vi nas redes sociais. Ele entrou no lugar do Guilherme, que apresentou uma situação na coxa e foi poupado desse amistoso. E o Verón substituiu muito bem e muito acima da média do que se esperava em relação ao Verón nessa ponta. Muito ativo, com definições muito boas, se mostrou um pouco mais rápido, mas sobretudo as questões de decisões do que ele poderia fazer enquanto estava com a bola no pé, acho que foi o que mais chamou a atenção, né? Para mim, um passe que me marcou, principalmente no segundo tempo, foi aquela virada que ele dá pro Roleiser, chutar firme no gol, infelizmente acaba não convertendo, mas ele criou com muita facilidade, se mostrou muito seguro. Então, para mim, sem dúvidas, pelo menos na primeira etapa, para mim o nome do Veron foi o grande destaque dessa primeira etapa. Lógico que a gente vai ter que falar um pouquinho do Roleiser, que se mostrou de novo um cara muito diferenciado. Para mim é questão de tempo, apesar de agora a gente ver o Veron, né? O Veron realmente muito bem. Para mim é questão de tempo ele ser titular. Ele realmente tem definições muito boas, ele é muito rápido, o chute dele é muito firme. São características de um jogador que define. E pra mim, acho que é uma coisa que falta muito isso no ataque. Hoje eu comentei com o Seth, falei, cara, às vezes parece que falta referência. Não no sentido de referência à posição, porque a gente sabe que o Tiquinho é referência do ataque. Mas aquela questão de tocar e resolver. Hoje eu acho que usaram até o Santos, enfim, se sentir um pouco mais engatado no jogo, o Soteldo como esse cara. E o Soteldo chuta muito pouco ao gol, finaliza muito pouco ao gol. Então eu falei nesse sentido de, sabe, essa situação de solução, de resolver, de puxar essa responsabilidade. Eu acho que o Roleiser vai ser esse cara e em breve, possivelmente no início do Brasileiro, a gente vai ver esse cara titular e eu estou muito curiosa, porque assim, o que a gente tá vendo é o Roleiser ainda sem estar entrosado. É o Roleiser com um olho, mas ainda não completamente entrosado com a equipe. Então, eu acho que vem me causando essa curiosidade, esse friozinho na barriga de entender quem é o Roleiser à vontade, entrosado, assim como o Neymar depois de alguns jogos, sabe? A gente viu o Neymar um pouco mais frio nos primeiros jogos e depois completamente embalado, entendendo quem é quem, quais as características, quem explora. Então, eu tô muito curiosa pra ver essa parte do Roleiser, muito mesmo. Mas pra mim, a primeira etapa teve isso. Acho que o Veron é indiscutível, todos concordam que ele foi o destaque principal, mas o Roleiser também fez uma ótima partida. Então temos que fazer essa menção honrosa ao Roleiser, que já está chamando a atenção há algum tempo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que ele está pedindo essa passagem, justamente por conta do desenvolvimento dele nos treinos com o Caixinha. Então, para mim, é questão de tempo dele titular. Mas que bom que temos uma pulga atrás da orelha no ataque em relação à ponta também, que é o Veron. Então, assim, mais dores de cabeça para o Caixinha. Que bom que não sou eu que vai escolher toda essa situação. Em breve o Guilherme deve voltar, lógico, mas hoje, por conta dessa situação na coxa, foi poupado. E o Verão se desenvolveu muito bem, capaz de, inclusive, ganhar o carinho da torcida, os pedidos das arquibancadas quando começar o Brasileirão também. Se tornou uma opção, eu acho isso realmente ótimo. Tomara que evolua ainda mais fisicamente a ponto de se sentir confortável para ousar um pouco mais. Mas hoje, especialmente, eu senti ele extremamente seguro. Consegui manter a regularidade no futebol dele de uma forma que realmente chama atenção. Na segunda etapa, eu vi o David Washington como esse cara. Aliás, o gol que ele fez, absolutamente oportunista, abusando da cavadinha de quem conhece, como disse o Musetti no Twitter. E é bonito de ver, realmente bonito de ver. É óbvio que, assim, ele vai ter bastante trabalho, porque os gols foram do Tiquinho, tiveram 2 gols do Tiquinho, um de cabeça também. Então, assim, ele vai ter trabalho para recuperar essa posição se ele realmente conseguir essa titularidade. Mas ver ele como essa segunda opção dá um conforto em um lugar muito específico no coração, depois das 2 temporadas anteriores, né? Então, assim,
o David tá querendo muito, dá pra perceber que ele tá muito à vontade. Na apresentação ele já disse que estava muito bem fisicamente, até quase falou que estava excelente fisicamente, mas manteve a bolinha dele baixa, né, um pouco mais humilde. Falou que ele tá se sentindo muito bem fisicamente. Isso foi bem notável hoje, né, no primeiro gol dele. Tá muito confortável, muito à vontade, acho que já se sentindo parte, sabe? Nunca que ele tenha deixado, mas enfim, se sentindo parte oficialmente agora. E acho que foi bem agradável de ver ele atuando de novo com a camisa do Santos, fazendo gol e se colocando em caminhos importantes do jogo, passando por ele esses caminhos, sabe? Então, pra mim, o David foi o cara do segundo tempo. Realmente mostrou muita personalidade, o físico realmente tá muito bom, é bem notável. Ele falou e repetiu isso algumas vezes na apresentação dele, é bem notável. Mas vai ter trabalho, tá? Porque o Tiquinho tá muito bem. Tem um asterisco que eu acho que é válido dizer diante do resultado, que se eu não me engano foi 4-1, que é necessário dizer, o Curitiba estava bem abaixo mesmo, diante desse amistoso, tanto em questão de definição, quanto em questão de velocidade, física e tudo mais. O Santos tinha mais time, mas também foi mais definidor, sabe? Acho que foi um amistoso importante para o Santos, enfim, seguir nesse embalo depois de chegar numa decisão do Paulista. Era o jogo que o Santos precisava para, ganhar essa sequência de ritmo, que é importante ser mantida, apesar da semana ter tido treinos normais, obviamente. Acho que um jogo amistoso é importante por estar valendo algo, teve transmissão pelo Gold. Então, dá essa impressão de um jogo valendo, apesar de ser um amistoso. Então, é bom para chegar embalado perdão, no Brasileirão, com um bom resultado, com todo mundo aquecido fisicamente, com ritmo de jogo. E no segundo tempo, o Caixinha colocou todo mundo que podia e imaginava. A gente viu o Baço de volante, então o Caixinha simplesmente queria enfiar todo mundo dentro de campo. Essa é a parte boa do amistoso, né? Você não tem números para substituir, você só sai enfiando e tirando gente. Então, é bom para chegar embalado nesse Brasileirão. Caixinha fez testes mais de peças do que necessariamente de nomes, né? A gente viu o Kevin entrando, a gente viu todo mundo entrando no segundo tempo, só tinha restado tanto o Verón quanto o Roleiser, que depois saíram também para a entrada pro Rafael e o Diógenes entrou também. Rafael é mais alguém. Desculpe, não vou lembrar de cabeça. Mas enfim, a gente viu todo mundo real que foi levado para o jogo durante algum tempo em campo, independentemente de quem. Tanto que os goleiros também se revezaram. Começou com o João Paulo, foi pro Brasão e terminou com o Diógenes. Então, Caixinha quis colocar todo mundo em campo para dar ritmo, dar minutagem, para depois não ter desculpa também. Óbvio que foi alguns com minutagem menor, e não necessariamente está nos planos de entrar como segunda opção, terceira opção. Mas importante pro Caixinha ver nessa parte visual mesmo de quem tem condições, quem de repente não tem. A diretoria já está fazendo uma reavaliação aí de quem vai poder ser emprestado ou não. O Miguelito já está em esse processo de negociação também. Então, assim, acho que tudo isso passa também pelo amistoso. Mas acho que no final dos contas foi um resultado muito positivo. Gostei muito do que vi, principalmente nessa questão do primeiro tempo em relação ao Roleiser e ao Verón. Deixo um nome aqui também que, cara, tá me chamando a atenção e já não é a primeira vez que eu falo dele, que é o Barreal. Entrou muito bem contra o Corinthians na decisão e de novo fez um jogo bom. Dessa vez um pouco menos brilhante, eu diria. Não que ele tenha sido necessariamente brilhante na decisão, mas ele puxou a responsabilidade na decisão em um momento que o Santos estava completamente apático. E aí ele chama essa atenção justamente por ser muito desenrolado, muito desenvolto. E de novo eu sinto isso nele. Então, assim, o Barreal é um cara pra gente ficar de olho, tá? E por dentro ele funciona muito bem. Muito bem mesmo. Então, deixo essa menção honrosa para o Barreal, que eu estou cada vez mais curiosa. Quero ver mais tempo dele em campo. E isso pode acontecer no Brasileirão. Eu acho que o Caixinha hoje, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, o principal objetivo do Caixinha nesse período sem jogo é encontrar esse time 2 de banco, as principais substituições dentro desse período sem jogo. Então, quem são as substituições imediatas? E acho que isso pode passar pelo Barreal. Acho que ele vai ser esse cara. Estou curiosa. David Washington, sem dúvida. Mas, assim, são nomes que a gente tá vendo esses destaques acontecendo e que necessariamente vai passar pela cabeça do Caixinha, sem dúvidas, nessas observações de amistosos, de treinos também, lógico. Quem são esses substitutos que vão tornar esse time 2 do Santos na segunda etapa? É isso, amigos. 10 minutinhos de vídeo só para comentar sobre esse amistoso. Espero que vocês tenham se divertido assistindo. Acho que, apesar de não ser um jogo valendo, dá um alento no coração depois de tanto tempo sem notícias nessa semana. Semana que vem vai ser mais um limbo. Esperamos que esse amistoso nos traga boas
motivações pro Caixinha no Brasileirão. Tô começando a ficar um pouco ansiosa para esse Brasileirão começar e, consequentemente, ter mais informações para trazer aqui para vocês. E o que eu souber durante a semana que vem agora, Santos vai se reapresentar provavelmente para lá do meio da semana. Estou apurando isso com calma, mas parece que o Santos vai se apresentar agora só na sexta-feira. Depois de ter ficado esse final de semana longe da família, a Caixinha deu aí um tempo livre, mas ele já fazia isso no Red Bull Bragantino, tá? É uma característica do Caixinha, inclusive, dar essa semana cheia pros jogadores também. Parece que eles só vão se reapresentar na sexta-feira, então possivelmente teremos um limbo aí no meio da semana, mas que dá-lhe apuração pra gente trazer alguma coisa aqui pra vocês, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal e deixar o like pra me ajudar, tá bom? Um beijo!